Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar novamente. Você que acessou aqui no YouTube, canal Minuto Missionário, muito obrigado. Que bom saber que você está aí do outro lado e juntos nós estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Todos os dias, 6 horas da manhã, entra vídeo novo aqui no canal. E é sempre muito bom saber que você está sempre aí do outro lado e eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Quero ler hoje versículos 7 a 11, descrição do livramento de Pedro, né? Pedro está preso lá na véspera da sua morte, né? Na véspera do dia em que ele seria condenado à morte. Versículos de 7 a 11 nos descreve, Lucas descreve a seguinte narrativa. Pedro estava lá guardado, né, entre cerca de 14 soldados ali. E eis porém que, verso 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele, o lado de Pedro despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te, calce as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que relato maravilhoso, não é? Da libertação de Pedro. Pedro saindo ali daquela prisão. Isso é maravilhoso, o livramento de Pedro. Foi algo grandioso. Deus enviou um anjo à prisão para libertar Pedro. Mais uma vez nós encontramos aqui o ministério dos anjos, né? Você tem acompanhado Atos dos Apóstolos, você está vendo várias intervenções dos anjos. Capítulo 5, 19, capítulo 8 e 26, capítulo 10, no versículo 3 e no versículo 7. O mesmo anjo que despertou Pedro, anestesiou os guardas. E é interessante observar o que acontece no relato do texto. O que Pedro podia fazer, o anjo não fez por ele. E o que Pedro não podia fazer, o anjo fez. Pedro devia levantar, apressar-se, colocar as sandálias, vestir a túnica e sair. Só que Pedro podia fazer, o anjo não fez. O anjo não foi pôr a sandália no pé dele. Assim que Pedro estava livre, nós lemos que o anjo o deixou. Agora, Pedro solto, livre, poderia tomar as próprias decisões, decidir o que ele iria fazer. O que Pedro não podia fazer, o anjo fez por ele. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque somente Deus pode fazer o extraordinário. Mas o homem, o servo de Deus, deve fazer o ordinário. Tem coisas que é só Deus que pode fazer, mas aquilo que é responsabilidade nossa fazer, Deus não vai fazer. Somos nós que temos que fazer mesmo. O anjo abriu suas algemas, tapou os olhos dos guardas, guiou entre as 4 escoltas, sem ser visto, abriu o grande portão, virou o portão automático, não é? Deus liberta os encarcerados, Deus faz o impossível na vida daquele que confia nele. Deus quebra as cadeias, despedaça o jugo, Deus confunde o inimigo, liberta seus filhos das tramas do mal. A festa da Páscoa marcou o livramento do povo do cativeiro, capítulo 7, versículo 34, e a palavra usada por Pedro em Atos 12 e 11 é a mesma palavra para descrever o êxodo. Lembra bem que o povo estava comemorando a festa da passagem, da libertação. E Pedro usa a mesma expressão para dizer, olha, agora eu sei que o Senhor verdadeiramente traz livramento. Usando a mesma expressão para falar da Páscoa que os judeus estavam comemorando justamente naqueles dias que Pedro estava preso. Pedro experimenta um novo êxodo na sua vida, mas esse vem em resposta às orações do povo.
John Stott, argumentando sobre isso aqui, ele diz que talvez a afirmação mais importante de toda a narrativa da libertação de Pedro esteja no versículo 17, onde nós lemos assim: e o Senhor o tirara da prisão. Lucas inclui vários detalhes dramáticos contando sobre a libertação, mas todos eles para enfatizar a passividade de Pedro e a direção de Deus nesse ato da libertação de Pedro. O anjo dando a ordem, o anjo seguindo e Pedro seguindo ele. A ordem para vestir, calçar as sandálias, as etapas uma por uma, até que Pedro estivesse fora, Pedro totalmente passivo, seguindo a ordem de Deus e seguindo o anjo. E assim o Senhor trouxe libertação para ele. O livramento do Senhor para Pedro foi algo explícito, algo notável e algo maravilhoso que Pedro experimentou na sua vida, ouvindo e descansando no Senhor. Eu quero deixar isso hoje aqui com você no nosso devocional. Tem coisas que nós temos que fazer e tem coisas que só Deus vai fazer. O que nós precisamos fazer é acalmar o nosso coração, ouvir a voz do Senhor e andar no centro da vontade dele. E deixa Deus agir. O ordinário é nós quem temos que fazer. Agora, o extraordinário deixa com Deus, que Ele sabe e Ele faz perfeitamente. Em nossos corações tenhamos essa sabedoria, descansar o coração, estar atento à voz do Senhor e andar no centro da vontade dele. O que é para nós fazermos, vamos continuar fazendo. O que nós não conseguimos fazer, Deus fará. Basta que nós sigamos de forma passiva, aguardando a sua direção e vivendo no centro da sua vontade. Que Deus te abençoe. A gente segue esse texto no nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.